Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na Foresp Experience, direto da FISPAL Food Service 2026. Esses são episódios que nós estamos conduzindo dedicados à questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E nesse episódio eu tenho a grande satisfação de ter dois convidados muito especiais para que a gente faça aqui um papo em alto nível. Eu recebo aqui a Alexa Catarina, ela que é especialista de sustentabilidade da Heineken. Alexa, bom estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para o nosso grupo Heineken, é muito relevante estar construindo diálogos aqui com o setor. Obrigada pelo convite. Muita coisa que nós vamos saber das ações do grupo Heineken dedicado à sustentabilidade. O nosso outro convidado é um pioneiro na questão da gestão ambiental, especialmente da gestão ambiental corporativa, que é o Caio Queiroz, ele que é CEO da Aguama Ambiental. Caio, que alegria estar aqui contigo. Grande Valverde, o prazer é todo meu mais uma vez, mestre aí da sustentabilidade, que vem ajudando a construir, a pavimentar essa estrada. Então, estar junto aqui de novo é um prazer e uma alegria muito grande. Muito bom, eu quero muito ouvir do Caio também as tendências na área do marketing, da mobilização social. Até porque o nosso episódio de hoje, esse nosso episódio, ele é dedicado à questão dos impactos positivos socioambientais e os stakeholders. Então, Alex, eu quero começar aqui querendo saber tudo e que você conte aí para o nosso público. Como é que está a agenda de sustentabilidade do Grupo Heineken e quais as principais ações? O que está acontecendo na prática? Muito legal. Aqui acho que vale muito começar trazendo um pouco de contexto, que o Grupo Heineken, ele trabalha muito com a sustentabilidade como um pilar vinculado ao negócio. Não é uma agenda paralela, não é visto como uma linha de custo, que normalmente como é trabalhado em alguns lugares, e vai muito além do ambiental, que é o pilar normalmente que vem a primeira coisa à cabeça quando as pessoas falam de sustentabilidade. E nós seguimos uma estratégia global que é chamada de Brew a Better World, então numa tradução livre aí, Heineken brinda um mundo melhor. E nessa nossa estratégia, Heineken constrói a sustentabilidade como uma continuidade do negócio, e para isso se estrutura em 3 pilares. O pilar ambiental, que trabalha com carbono, circularidade e água, que são os pilares aqui para que o nosso produto não gere um impacto ambiental negativo. Temos o pilar social, em que a gente trabalha com direitos humanos, e temos o Instituto Heineken, que é muito atuante aqui dentro desse pilar, que atua com o público de catadores de recicláveis e ambulantes, então acaba se vinculando com circularidade também. E o último, que é a responsabilidade. Normalmente se fala de ESG, na Heineken nós falamos dentro da estrutura de ESR, que é a responsabilidade, onde a gente fala do nosso label aí do pega leve na bebida, então do consumo responsável, e a forma transparente da gente trabalhar o setor da nossa bebida e do nosso mercado. Então, hoje em dia, a sustentabilidade ela é vista muito como um motor de continuidade do negócio, e é o que a gente acredita muito que vai manter as nossas marcas todas relevantes no futuro. Isso está alinhado, está conectado com a questão da competitividade? A Heineken olha a sustentabilidade como um aspecto estratégico na competitividade? Com certeza, é uma excelente pergunta. Como eu trouxe, quando a gente fala de sustentabilidade, nós não falamos sobre uma linha de custo. Pelo contrário, a oportunidade que a sustentabilidade tem é uma oportunidade de eficiência financeira e de otimização de custo. Então, em primeira mão, quando a gente fala de projetos de sustentabilidade, normalmente nós falamos em uma competitividade, inclusive, para a gente conseguir ter uma receita melhor trabalhada dentro de um financeiro corporativo, então com projetos que nos ajudam a manter investimentos mais adequados, mas também tem o ponto de vista de que a gente sabe que os consumidores hoje em dia também olham sustentabilidade de forma diferente. Então, existe aí várias evidências, né? Tem até estudos que mais de 70% dos consumidores levam em consideração sustentabilidade para suas compras e principalmente acreditam que as marcas precisam resolver problemas
do mundo e do planeta. Então, quando a gente olha dessa forma, é inevitável garantir e buscar que sustentabilidade, causa e impacto esteja atrelado a uma diferenciação de marca também. Isso para nós é muito importante ter clareza, até porque a Foresp ela representa 25 sindicatos no estado de São Paulo. Nós temos entre o nosso associado 559 mil pessoas jurídicas, 95% dela, Caio, é de micro e pequena empresa, né? E a questão da competitividade, ela, às vezes, e a sustentabilidade, ela acaba sendo meio relativizada porque há uma necessidade de ter lucro, de ter uma coisa no ganho ali no dia a dia. E quando a gente se depara com um grande grupo trazendo isso, acaba promovendo, e como a gente está falando de impacto positivo, algo que na ponta chegue também com a cultura da sustentabilidade. Ô Caio, e a Alexa tocou num ponto aqui que eu quero sublinhar, ela falou assim, o olhar do consumidor. Você é um empreendedor, um CEO que sempre teve uma atuação na área ambiental, muito buscando fazer uma boa comunicação ambiental, trazer o bom marketing ambiental, ou seja, transformar as ações, não o greenwash, mas ações que estão acontecendo. Você que é pioneiro até aqui na própria Fispal, né, pelo aquilo que você idealizou de gestão e gerenciamento de resíduos, conta para nós como é que o papel do marketing, especialmente de uma grande empresa para um setor que o marketing pode ser um grande diferencial de estabelecer uma cultura de sustentabilidade. Legal. Então, essa questão esse trabalho é bem importante, né, você juntar com essa questão do marketing, porque, primeiro, mostrar a importância realmente de inserir a questão da sustentabilidade na gestão das empresas, para elas não enxergarem mais isso como um custo, e sim como uma oportunidade de negócio, né, uma chancela importante para ela continuar abrindo o mercado, poder atender, né, porque ela tem algumas exigências, inclusive de mercados estrangeiros aí, que não atendem empresas que não tenham selos, certificações ambientais, todo um compromisso. Então essa questão do marketing é importante exatamente isso, para a gente mapear o setor, o mercado, enfim, montar todas essas estratégias, conectar tudo e fazer com que isso se torne realmente uma plataforma de sustentabilidade. Tá. Né? Esse é o desafio que a gente vem tocando ao longo desses 20 e tantos anos. A gente até estava falando no caminho aqui um pouco disso, né? Que, sim, muito se fala e pouco se faz, né? Então, a questão do greenwashing e tudo mais. Então, assim, perto do que a gente poderia estar posicionado hoje o Brasil, com todos os ativos que tem, enfim, a própria Heineken está sendo muito benchmark nesse sentido, mas poucas empresas ainda estão acompanhando, né, essa aceleração toda e já enxergando isso como realmente uma oportunidade de negócio. Então, essas estratégias de comunicação e tudo exatamente para mostrar para o mercado como um todo, né, que é necessário e importantíssimo abraçar essa questão da sustentabilidade como estratégia de negócio mesmo e não como perfumaria e nem, né? Exato. É o que na Foresp nós temos defendido muito. Inclusive, Caio, eu quero muito já de pronto, de público, te convidar a nos ajudar na Foresp a pensar um modelo de comunicação que seja um modelo até coletivo. Porque a gente olha muito, por exemplo, as grandes empresas, eu sempre saio em defesa da indústria quando falar a indústria não faz nada pela questão da sustentabilidade. Não é verdade. A indústria tem, inclusive, talvez seja a mais visada, a mais fiscalizada, a grande indústria em especial, né? E eles acabam tendo um compromisso de proporcionar um abastecimento no mercado que é significativo. Então, mas eu penso que falta, e há não vou chamar de falha, mas talvez um gargalo, e que, por exemplo, as campanhas de comunicação dos grandes setores, elas são de comunicação, mas elas não se comunicam. Então, eu penso que isso fragmenta muito o alcance, por exemplo, de uma mensagem de consumo consciente, porque são linguagens distintas, são linguagens que às vezes acabam não alcançando
do ponto de vista da estratégia regional, isso acaba não fazendo sentido. Então, assim, pensar uma comunicação coletiva setorial tem muito o interesse da Foresp de, inclusive, ajudar a potencializar, internalizar. Alexa, estou falando aqui do nosso setor, até porque nós estamos aqui na Foresp Experience, direto da FISPAL Food Service 2026, e a gente está vendo aqui a pujança dessa feira, muita movimentação, e nós temos, dentro dessa movimentação, que nós inclusive demos números, 559 mil empresas, 10% do PIB aqui em São Paulo, nós temos um gargalo, e a Foresp está atuando muito, primeiro um mote na questão da descarbonização, atenção ao clima, né? Segundo ponto, o tema resíduos sólidos. Esse é um tema que nós ainda não temos, Caio, e a comunicação, o marketing é muito importante nesse processo, nós ainda não temos um benchmark, nós não temos ainda um modelo virtuoso de gerenciamento de resíduos, sobretudo das embalagens. Nós não temos ainda um modelo virtuoso para a questão dos resíduos orgânicos, Caio, que inclusive já atuou bem nesse setor. Nós não temos isso ainda e nós estamos construindo, né? Então, dentro desse aspecto, conta um pouquinho para nós como é que você vê a atuação do grupo diretamente no trato com o nosso setor. Como é que tem funcionado a logística reversa de vocês? Vocês estão apoiando cooperativas para terem essa maior relação com a embalagem de vocês? Como é que está isso? Acho que vale muito começar trazendo, né, que você trouxe muito, Valverde, sobre como está sendo construído. E certo. Realmente é um convite para construir a muitas pessoas, porque o desafio ele é grande quando a gente fala de logística reversa no Brasil, circularidade. E dentro do Grupo Heineken, nós buscamos construir soluções colaborativas com muitos parceiros. Trabalhamos com a Guama em muitas iniciativas, até viemos conversando sobre isso, para justamente começar a ir além da nossa atuação, inclusive ir além da atuação normativa, da política de resíduos sólidos, por exemplo, entender como a gente consegue chegar em regiões que têm maior dificuldade para a logística reversa, ou que tem o custo de compra do material desvalorizado para a cooperativa, para o catador de reciclável. E quando a gente fala sobre bares, restaurantes e hotéis, é importante entender qual é a forma de atuar diretamente com ele que vai gerar valor para o negócio dele, que vai facilitar a operação, porque não adianta também eu trazer uma solução que vai dificultar a vida ali do empreendedor e que também consegue nos apoiar do ponto de vista de negócio. Existem muitos caminhos aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha muito com o modelo que a gente tem do Volte Sempre. O Volte Sempre é um programa da Heineken com uma parceria da Seiva, que tem máquinas de devolução de materiais recicláveis que produzem cashback. É uma forma da gente viabilizar a destinação correta de resíduos, enquanto também com cashback você pode favorecer ali o próprio consumo da pessoa, por exemplo, dando um desconto dentro do próprio cardápio desse parceiro. Essa é uma iniciativa que se tem. Temos outros projetos vinculados normalmente à nossa logística e micrologística reversa dos nossos hubs, como nós temos na região do Nordeste também, hubs de circularidade. Mas para muito além disso, o convite sempre fica para reflexão conjunta, que eu gostaria de passar rapidamente na minha fala aqui. Por favor. Sempre pensar em quanto um portfólio diferenciado e com opções de portfólio nos ajudam a construir, junto com os bares, restaurantes e hotéis, uma forma mais lucrativa e mais prática e funcional para a circularidade. É o caso, por exemplo, de trabalhar com, para além de long neck, trabalhar com a nossa long neck retornável, que foi uma inovação aí dos últimos 2 anos, que viabiliza, assim como o que a gente chama de RGB, né, que são as garrafas que são retornáveis. Antigamente nós trabalhávamos com
garrafas recicláveis. Você não era nascida ainda. Em partes, às vezes, o Caio sim. também não era, mas eu já era. Já. Era cultural, agora se tornou cultural, embalagens one way, né, que são essas embalagens que são jogadas, descartadas num único uso. Então a gente vem fazendo um movimento de long necks retornáveis e também avaliar o portfólio, né? Então, latas que tem uma reciclabilidade de quase 100% no Brasil, o chopp e todos esses que também pro empreendedor normalmente tem a tendência a ter uma lucratividade maior na venda também. É o caso da retornável que eu comecei falando, que na devolução ela inclusive tem um desconto na compra de uma próxima, então é uma forma de gerar valor em todo o sentido da cadeia. Certo. Um pouco sobre tudo. Acho que é bem interessante você ver como é que a questão de uma boa prática pode inclusive abrir oportunidades, novas oportunidades, até de fidelizar o próprio cliente. Nós, na Política Nacional de Resíduos, tivemos ali um olhar muito para os instrumentos econômicos e também para os princípios da política nacional. Primeiro, é claro, você não tem como, em matéria de resíduos, não consagrar o princípio do poluidor pagador, ou seja, aquele que polui paga. Mas a política de resíduos, ela trouxe um outro princípio, que eu penso que as empresas deveriam olhar com mais estratégia, que é o princípio do protetor recebedor. Aquele que, com adicionalidade, se envolve na logística reversa, na coleta seletiva e tal, ele merece ser bonificado, ele merece receber por isso. Seja ali o cashback, seja o próprio programa de gamificação, ou o que seja. Essa é uma estratégia que você me falando isso me anima por ver um grupo já olhando e explorando isso, mas eu penso que ainda está muito incipiente e que há ainda ambiente para a gente evoluir mais nisso. Mas eu tenho ainda, em relação à logística reversa para o nosso setor de hospitalidade, algumas questões para explorar aqui de você, Claro. Mas eu quero pegar alguma contribuição do Caio até para voltar para você, para que a gente possa, de alguma maneira, construir aqui talvez uma linha, algo que, como nós falamos aqui, é um momento de construção mesmo. Caio, falamos em marketing, estamos falando aqui que já há iniciativas, gamificação, toda uma questão, mas se não tiver mobilização, se as pessoas não estiverem engajadas, conscientes e mobilizadas, isso não vai funcionar. Você que é uma pessoa que, para mim, é uma referência em estratégia de mobilização para a questão da sustentabilidade. O que está faltando para a gente ampliar do ponto de vista de mobilização? Eu acho que assim, muito nessa linha que você falou, né, do projeto vai ser aonde, que tipo de projeto, quem são os stakeholders, e aí mostrar para cada um deles, né, os direitos e deveres deles nessa questão de sustentabilidade e os benefícios que isso vai trazer para eles, de imagem e tudo mais. E depois, benefícios próprios de cada um desses stakeholders separados e depois do coletivo trabalhando junto. Né? Então a gente pensa sempre como uma plataforma a história, né? Que é o que a gente vem fazendo muito com a Heineken, por exemplo, em Noronha. Transformar tudo isso numa plataforma de impacto positivo. Né? E para todo mundo entender, tipo, é um jogo. Vamos jogar junto, vamos ganhar esse jogo, vamos. Então como é que esse stakeholder precisa se comportar? Esse, para a gente ir naquela direção e todo mundo ganhar. Né? E uma coisa interessante é que assim, dentro da Heineken tem todas as áreas, tem a área de sustentabilidade, de best, que trabalha com os eventos, patrocínio, área de mídia e tal. Então a gente acaba também dentro desse universo que é a Heineken, todos os stakeholders que compõem a Heineken, como você conectar esses stakeholders todos com os stakeholders do projeto onde você está atuando, né? Isso é um desafio gigante, não, Alex? É uma articulação infinita, não é? Imagina. Mas a gente trabalha isso é o e tem legal tido da história. resultados bastante legais e interessantes para entender a importância da comunidade se envolver também numa construção conjunta e compartilhada de soluções, que não tem detentor de solução aqui, né? Nem grupo, nem ninguém, né? Nem a Guama queria muito, que eu contratava e estava pronto, né? É uma construção feita a muitas mãos, né, Caio? Exatamente.
E aí nessa linha, o que é legal? Isso pensando assim, nesse modelo de não é que serve para esse setor de bares e restaurantes. Aí você acaba trazendo não só a verba de sustentabilidade da empresa, mas a verba de mídia, a verba de patrocínios e eventos e tal. E não só dessa empresa, você entender quem são todas as outras empresas que abastecem esse setor, esse modelo que vocês vão fazer com esses bares e restaurantes. Que tem a parte de bebidas, alimentos e tudo mais. Então você vai trazendo todo mundo para o jogo para também, porque né, não tem como a Heineken bancar isso para todo mundo, né? E vai dividindo, vai fazendo aquela questão da responsabilidade compartilhada que está bem definida aí na política nacional. Mas eu acho que é isso, é se dedicar para aquele quadrilátero. Eu acho que falta muito isso, às vezes, de se dedicar e fazer aquele negócio acontecer. O modelo deu certo, aí vai replicando. Né? O papel da articulação, ela é indispensável. Eu atuo nisso e agora mais no privado tenho atuado bastante. Dentro da Foresp tenho também me dedicado muito a criar esse ambiente de uma articulação saudável, né? Dentro de uma linha de relações institucionais, governamentais, porque, como você bem falou, não dá só para mandar conta para um, até porque vocês, e aí eu queria entrar aqui num outro ponto, Alexa, de te ouvir, como é que é a relação do ponto de vista de passar as práticas de sustentabilidade que vocês incorporaram? Você falou aqui na questão ambiental, na questão social, na questão econômica. Como é que é esse diálogo com o teu consumidor? Seja ele o consumidor, e aí do nosso setor, hotel, bar, restaurante, pousadas, similares, e o consumidor final, aquele que usufrui, aquele que consome o teu produto. Quando a gente avalia passar a mensagem, falando de articulação, envolve o engajamento de múltiplos stakeholders. Nós precisamos que todos estejam a par da nossa mensagem, do nosso objetivo, da nossa estratégia de sustentabilidade, para que ela consiga contar com muitos aliados. Porque no Grupo Heineken, a gente não acredita que é fazer um produto, por exemplo, uma garrafa de uma Heineken, uma lata de água mamba, e levar até o consumidor. Nosso trabalho ele só termina quando essa lata é destinada corretamente e reinserida na cadeia para fazer uma nova lata, porque caso isso não aconteça, a gente pode até ter rupturas na nossa continuidade de negócio pela falta de insumo. Então, para a gente envolver a cadeia toda, é necessário fazer uma porção de iniciativas como essa que a gente está tendo para se conectar com os agentes de transformação e agentes importantes do setor. Nós temos um trabalho grande de carbono que é feito com toda a nossa rede e toda a nossa cadeia, que a gente chama de Brewing the Future. Então, todos os nossos grandes fornecedores, parceiros, eles somam conosco nisso. E quando falamos de consumidor final, algo que nós trabalhamos e acreditamos dentro do Grupo Heineken é que as marcas elas têm uma importância de impacto de mensagem. Existem várias pesquisas que afirmam que mais de 70% dos consumidores esperam que as marcas gerem transformação na realidade e gerem impacto. E por causa disso, então nós temos causas de marca, que é como nós chamamos dentro do grupo. Então, a marca Heineken, por exemplo, tem a plataforma de cultura e sustentabilidade Green Your City, que é uma plataforma que tem metas também de sustentabilidade, e outras quatro marcas nossas também têm causas que navegam aí por todo o nosso ESR para também chegar com mensagens para o consumidor final e projetos próprios. Hoje, as principais cadeias de embalagem de vocês é o vidro e o alumínio. Exatamente. Nós não trabalhamos com plástico. Tá. Esse também tem sido um caminho. Embalagem, não temos embalagens de plástico, inclusive existe muita gente que pergunta, né? Nós temos a nossa linha de não alcoólicos, de refrigerantes, como a Itubaína. Muita gente fala, não vai ter uma Itubaína 2 litros. Nnós não trabalhamos com plástico, por isso não teremos, a menos que a gente crie aí uma inovação de outro material. Para ponta, para isso, a evolução ela sempre é no sentido de diminuir o plástico e papel em toda a parte de shrink mesmo.
Você mencionou aí o case com a seiva, né, que tritura ali o vidro. O nosso setor ele tem uma peculiaridade muito interessante. Nós somos micro e pequeno. 95% desses 559 mil são micro e pequeno. E eu já ouvi de vários estabelecimentos que ele fala assim, olha, em vez de um coletor, em vez de uma lixeira, eu quero ter uma mesa. Isso significa dizer o seguinte, cara, minha prioridade é vender, minha prioridade é faturar, não é isso. Isso aí gerou o resíduo, eu jogo porta fora. Não é isso, mas... Então, para nós temos buscado muito um modelo de celeridade na recolha, né? Tanto é que agora com essa questão da falsificação das bebidas, teve projeto de lei erradamente, querendo que o estabelecimento quebrasse a garrafa, isso é inconcebível. Inclusive desestrutura uma cadeia de logística reversa estabelecida, né? Então, como é que vocês olham assim soluções mais pontuais que possa se dar aí dentro do nosso setor? E Caio, também queria te ouvir a partir disso, como é que você olha para o nosso setor com o que, por exemplo, poderia ou poderá ser feito em matéria de comunicação e de mobilização? Maravilha. Para responder aí a sua pergunta, como as soluções precisam ser compartilhadas, existe um trabalho muito realizado de caso a caso, né? Então a gente tem muitas histórias de sucesso, foram soluções construídas pelo Grupo Heineken em regiões de difícil acesso, por exemplo, Caraíva, Tins, lá perto dos Lençóis Maranhenses, próprio caso de Noronha, em que nesses projetos especificamente nós criamos uma estratégia de logística reversa. Em Noronha nós criamos uma estratégia em parceria com bares e restaurantes que faz a micrologística, inclusive, realizando a coleta dos resíduos diretamente nesses bares e destinando corretamente. Então, o caso a caso ele é muito particular. A gente sabe, não é em todo bar ou restaurante que vai ter a demanda, inclusive, de uma máquina que triture vidro lá. Então, é importante a gente continuar com as articulações de logística reversa para que a micrologística consiga acontecer, para que a coleta aconteça de forma mais assertiva, que o valor do caco seja correto para a cooperativa, que também vai fazer, por exemplo, com que o vidro seja com uma maior taxa de retorno, que a gente sabe que é um desafio no setor. É um grande desafio. E trabalhar em conjunto com todo o segmento de bares e restaurantes também para entender como a gente consegue trabalhar de forma mais estratégica com o portfólio. Que aí é entender, será que não é o caso de trabalhar com um chopp para talvez ter uma venda melhor, maior rentabilidade e menos resíduo? Esse diálogo precisa começar a acontecer, então, ele não tem esse diálogo. São essas saídas que precisa analisar no caso a caso, o perfil do bar, se ele é um perfil mais premium ou não, qual o perfil de cliente. Então isso tudo são conversas que a gente vem começando a construir. Que bom. E aí, Caião, como é que o nosso setor aqui pode comunicar melhor as coisas aí, mobilizar o povo? Cara, eu acho que, essa questão da logística é um belo calcanhar de Aquiles que precisa ser resolvido, né? Mas depois disso, comunicar e tal. Mas eu acho que isso, até no passado, quando a gente fazia esses trabalhos, né, com a própria reclicagem, que a gente fazia o trabalho de coleta seletiva, a gente recebeu os desafios desses de conseguir, na época até com a Diageo, a gente fazia a coleta em vários bares, de como operacionalizar isso, quem que paga essa conta, né? Então dividir a história para realmente para a logística funcionar e depois com isso começar a colocar selos nos bares que aderissem ao programa, né? Então para atrair mais cliente dessa forma também, além de eu estar indo num bar que é uma delícia, tal, o bar tem responsabilidade, só agrega um valor, trabalhar esse marketing nesse sentido e, enfim, fazer campanhas de conscientização, premiação, essas bonificações, a gamificação que você falou, né? Enfim. E essas experiências que a Heineken vem fazer, por exemplo, em Noronha, com essa operação, é um piloto que eles estão fazendo lá que é bem legal, trazer isso para uma região dessa, entendeu? Vai montar uma história ali e ver o que funciona, o que não funciona, substituir e tal, até chegar no modelo ideal. Acho que é isso, a gente precisa se dedicar, falar, não, vamos fazer aquela história dar certo. E não parar até o negócio ficar redondo e depois começar a replicar para outras regiões
e montar uma bela campanha, e uma comunicação, tudo em cima disso, para trazer mais cliente e valorizar os bares que estão aderindo a esse compromisso. Buscando essa conformidade. A gente Exato. passou aqui, voou, né? Mas eu estou muito contente, penso que particularmente está sendo muito esclarecedor ver o papel de um grande grupo aqui no país, né? Que é estratégico para o nosso setor. Alex, eu queria que, né, te dar aí o momento de uma palavra de conclusão, que você colocasse para nós qual que é a visão de futuro da Heineken, como é que ela, nessa visão de futuro, pensa ou está buscando dialogar com os stakeholders. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Com certeza, acho que já direcionando para uma mensagem de agradecimento, né, é muito para deixar esse canal aberto, porque o futuro da Heineken, ele é um futuro coletivo de parcerias. Essa estratégia que eu comecei falando, né, a estratégia Brew a Better World, ela teve um slogan que nos acompanhou aí nos primeiros anos de estratégia global, que era Raise the Bar. Então nós subimos a régua, a intenção era sempre ser pioneiro e fazer acima do que o mercado tradicional faz. Mas agora a gente entendeu que a gente setou um bom standard, estamos com a régua bastante alta e agora o slogan é novo esse ano, a gente está no movimento aí de comunicação, inclusive dessa estratégia, que é Together We Can, então juntos nós podemos. Que é justamente por trabalhar com essa transparência de que a jornada é longa, ela é complexa, nós temos muitos objetivos de inovação, existe um pipe de inovação para trabalhar com esses materiais, para trabalhar com a long neck retornável, que ainda tem que chegar no Brasil todo, ainda não está em todos os estados, com projetos como esse. Então, deixo aqui com certeza um canal aberto para que a gente consiga ter uma troca para escutar dos desafios de vocês também, que eu acho que tendo essas trocas, as soluções conjuntas e compartilhadas podem existir. Bom, Heineken se comunica com o seu público por meio de redes sociais? Sim, nós temos... Deixa para nós aí, por favor. Um @Grupo Heineken BR, então ele é o Instagram do Grupo Heineken, então vocês podem chegar lá e vão ter todas as informações, inclusive de todas as marcas, que o nosso grupo ali contém muitas marcas, às vezes não são todas as pessoas que conhecem, né? Então a marca Heineken é uma delas, que é a mais conhecida, que dá o nome ao grupo, mas a gente tem uma porção de marcas, eu mencionei aqui a nossa linha de não alcoólicos, né? Então é refrigerante Fizz, Tubaína. Temos a Mamba Water, que é uma marca de água em lata com uma causa social atrelada e um portfólio bastante abrangente de cervejas, com álcool e sem álcool, inclusive, então com um portfólio grande aí de públicos. Poder saber de tudo lá e também da nossa estratégia de sustentabilidade. Que bom, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Caio, deixa uma palavra para nós também aí de conclusão, mas também olhando aí potenciais iniciativas que o nosso setor aqui pode ter e como é que a Guama Ambiental pode aqui se somar à Foresp para a gente estabelecer aí bons benchmarks. Legal. Eu acho que é bem muito nessa linha que a Alexia comentou, né, de fazer junto a história, né? A gente precisa realmente juntar todos os interessados, enfim, para fazer realmente a plataforma naqueles lugares funcionar. Então, a batalha continua, estamos aí há 27 anos trabalhando com isso, temos muito chão ainda pela frente, então essas parcerias são fundamentais para a gente ter projetos aí de sucesso e conseguir replicar no Brasil todo e fazer uma grande plataforma brasileira de sustentabilidade que ainda não existe. Vamos construir, estamos aqui para isso. É isso. Nós chegamos aqui ao final desse episódio, quero muito agradecer a Alexa do Grupo Heineken, ao Caio Queiroz da Guama Ambiental. Foi uma alegria ter conhecimento de todo esse conteúdo, de toda essa informação e dessa capacidade de ação que ambos, né, colocam em favor da sustentabilidade do meio ambiente. Esse é um episódio que está acontecendo com a participação da Foresp Experience dentro da FISPAL Food Service 2026. Até o próximo episódio.